Senhoras e senhores, estamos no mês sagrado do Ramadã, mês em que Deus Altíssimo fez descer o Sagrado Alcorão, os Evangelhos e as demais Escrituras Sagradas, e nos prescreveu o jejum como prática deste mês. O jejum não é somente a abstinência da alimentação, ainda que este esforço tenha a sua devida importância. Por exemplo, quantas pessoas passam fome no mundo e até morrem de fome? Mas quantas vezes nós nos preocupamos com essas pessoas? A abstinência da alimentação nos faz pensar e refletir sobre a fome que existe no mundo e nos faz elevar a consciência e o dever social e humanitário. Outro exemplo, quantos atos durante o dia nós fazemos por impulso? O impulso de comer, o impulso de comprar, o impulso de falar às vezes palavras mal colocadas. Mas nesses 30 dias aprendemos que somos donos dos nossos desejos e estamos no controle de nossas ações. Mas o significado de jejum é muito maior e mais amplo do que isso. É a boa ação, é alimentar os necessitados, é estender as mãos a quem precisa. É estreitar os laços de irmandade com os familiares, com os vizinhos e com os amigos. É aproximar-nos de nosso Criador através das ações e das orações. E é refletir sobre nossa conduta para com o próximo, longe das mentiras, das intrigas e das injustiças. E é o mês do perdão, o mês de perdoarmos aqueles que nos tenham ofendido e mês de pedir perdão àqueles que ofendemos. E também de suplicar ao Todo-Poderoso, ao Misericordioso, ao Perdoador, para perdoar as nossas falhas. Deus afirma no Sagrado Alcorão, no versículo 183 da Surata 2: está-vos prescrito o jejum, assim como foi prescrito a vossos antepassados. Portanto, o jejum não é apenas aos muçulmanos, senão que é para toda a humanidade. E a Bíblia, assim como o Islã, ensina que devemos fazer um jejum compassivo, espiritual, alegre, jamais demonstrar qualquer tipo de abatimento. Não devemos mostrar aos outros que estamos de jejum, pois é algo íntimo entre a criatura e o Criador, entre cada um e Deus. Vejam o que diz Mateus 6, versículos 16, 17 e 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, entristecidos, como os hipócritas, porque estes desfiguram seus rostos para que aos homens pareçam que jejuam. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça, levante a tua cabeça, e lave o teu rosto, para que não pareceres aos homens que jejuas. E o que Deus vê em segredo, recompensará publicamente. Senhoras e senhores, esse jantar tem por objetivo, para além da confraternização e da comunhão na quebra de jejum, tem por objetivo incitar a busca pelo conhecimento acerca do próximo, do outro, pois assim perceberemos que somos uma só comunidade e que nossos pensamentos e nossa fé são muito mais semelhantes do que possamos imaginar. A busca pelo conhecimento, seja espiritual, através da leitura da Bíblia, do Alcorão, seja acadêmica, ou seja através da oralidade, nos engrandece. Quanto mais conhecimento, menos ignorância
preconceito, maiores são as chances de amizade e fraternidade, e quanto mais conhecimento, melhores cidadãos a serviço da humanidade e a serviço da nossa pátria, o Brasil. Não tenho dúvidas que a nossa união e a nossa busca por conhecimento pode potencializar a nossa contribuição com o desenvolvimento cultural, científico e econômico desta nação. E nós, iguaçuenses, privilegiados pelo potencial cultural da diversidade étnica e pelo potencial científico do conglomerado de universidades e pelo potencial econômico da posição geográfica e da natureza, temos a missão de unir as nossas capacidades intelectuais para formarmos juntos um projeto político, econômico e cidadão que Foz do Iguaçu e todos nós merecemos. Que a paz abençoe e ilumine a todos vocês. Wassalamu alaikum.